E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, defendeu hoje as investigações da Polícia Federal que apuram suspeitas de perseguição e ameaças ao ministro Flávio Dino e seus familiares. A manifestação ocorre após entidades de jornalismo criticarem a decisão de Moraes que resultou na quebra de sigilo de um jornalista. Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, prestou solidariedade ao ministro Flávio Dino. Fachin afirmou que eventuais ameaças contra integrantes da corte devem ser investigadas com rigor pelas autoridades e pela Polícia Judicial. E para rebater as críticas, o magistrado assegurou que o direito fundamental do jornalista ao sigilo da fonte permanece íntegro e vinculante em todo o judiciário. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais à atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. A polêmica começou após a operação ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes para apurar uma suposta perseguição a Flávio Dino. Na ação, o jornalista maranhense Luiz Pablo teve o sigilo telemático quebrado. A medida permitiu que a PF identificasse sua fonte, o ex-secretário de governo do Maranhão, Raimundo Coutrin. A quebra de sigilo gerou reação e preocupação de sindicatos e associações de imprensa, que alertaram para o risco de violação do artigo 5º da Constituição Federal, que garante sigilo da fonte. Nesta quinta-feira, Flávio Dino se pronunciou através de uma rede social, afirmando que sua atual função de juiz impede que ele participe de determinados debates públicos, o que, segundo o magistrado, faz com que precise suportar calado agressões e injustiças. O presidente do STF informou ainda que o plenário do Supremo deverá analisar em breve as decisões sobre o caso. E o Senado aprovou hoje 16 empréstimos internacionais que somam 1 bilhão e 800 milhões de dólares para estados e municípios. E é por isso que nós vamos agora com a Giovana Andrade, que traz todos os detalhes. Olá, Giovana, boa noite para você. Oi, Denise, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Como você trouxe, o montante chega perto da casa dos 2 bilhões de dólares que serão tomados, então, nesses empréstimos internacionais estrangeiros, que foi, então, aprovado agora pelo Senado Federal. Essa é a quarta etapa de 4 etapas, então, importantes e necessárias para esse tipo de empréstimo ser feito, esse tipo de recurso ser, então, destinado para projetos sociais, ambientais e de descarbonização por principalmente 5 instituições financeiras estrangeiras que costumam fazer esse tipo de parceria multilateral com as cidades, os estados brasileiros. Nós falamos então de 10 estados e ou municípios que vão receber esse montante que vai ser então emprestado por essas instituições estrangeiras. Vamos então à tela para você observar como é que ficou distribuído, como vai ser distribuído na verdade esses valores. São Paulo tomou então 3 empréstimos que totalizam mais de 700 milhões de dólares, principalmente para melhorias na rede hospitalar municipal, na capital São Paulo, e também para a eletrificação da frota de ônibus. Em seguida, a gente vê aí Minas Gerais, que tomou então empréstimos, que vai receber então esses recursos, que somam mais de 300 milhões de dólares para saneamento básico em Belo Horizonte e também descarbonização e clima, que é um dos projetos importantes ambientais e que foi aprovado por uma dessas instituições. A gente fala, por exemplo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também o Banco Mundial, o BIRD, mas também a Agência Francesa, Banco da América Latina e Caribe e também o Banco dos BRICS. Em seguida, vemos Alagoas, Bahia, Sergipe, Mato Grosso do Sul e que devem destinar esses valores para saúde, educação, turismo, mobilidade urbana. Depois temos também outros tomadores desses empréstimos, Ceará, Paraíba, Goiás, Pernambuco e o estado do Pará, que vão destinar esses valores para saneamento e também para questões de infraestrutura. E por que esses estados e municípios recorrem a estes empréstimos internacionais? Por vários motivos, mas principalmente porque a arrecadação dessas localidades não dá conta de
fazer, então, esses projetos de desenvolvimento. E também por conta dos juros mais baixos e prazos de pagamento mais estendidos, e que são facilidades, então, desses montantes que eles vão receber, não de uma vez só, para a gente entender, mas de acordo com o andamento da obra que for feita ou do projeto, da execução do projeto, esses valores vão sendo liberados. Apenas mais um adendo para encerrar, tudo isso com a garantia da União, a garantia do Tesouro Nacional. Em caso de calote, ou seja, não pagamento desses valores emprestados pelos municípios e pelos estados, quem honra com esses pagamentos é a própria União. E isso pode, mais para frente, pressionar ainda mais o orçamento, que já tem um endividamento, a dívida pública cresce a cada dia, e isso também pode pressionar um pouco também essa questão. A gente sabe que o retorno, o reembolso, então, da União em caso de calote vai ali ser tirado do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, mas isso demanda tempo, é burocrático e muitas vezes não acontece de uma hora para outra. Então, também existe um pequeno adendo, uma pequena ressalva em relação a esses quase 2 bilhões de dólares que deverão ser tomados de empréstimo desses bancos internacionais. Diniz, volto com você. Obrigada, Giovana, pelas informações que você traz ao vivo. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!